Nós vamos ministrar a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 9. E eu quero que você leia alguns versículos que eu acredito. Estava durante essa semana estudando esse livro. E eu achei muito importante falar para você nesta noite. Falar com você, você que está online e você que está aqui presente. A partir do versículo 1 diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles são a glória divina, as alianças, concessão da lei, adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel, nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque e sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita: no tempo devido virei novamente e Sara terá um filho. Esse não foi o único caso, mas também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obra, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E aqui é o que quero que você preste bem atenção. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Diga amém. Você pode sentar, meu amado. Eu quero chamar a sua atenção para algo muito interessante, que você aprenda algo muito forte nesta noite. Amados, nós sabemos muito bem da bondade e do amor de Deus. Nós sabemos que Deus é amor, que Deus é maravilha. E quer ver você ficar mais convicto, mais persuadido de servir esse Deus, é quando você teve o privilégio, dentre bilhões de pessoas, você ter sido alcançado pela graça de Deus, você ter sido alcançado pelo amor de Deus. Nós fomos alcançados pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pela bondade de Deus, pela soberania de Deus. E o que eu acho lindo é que isso tudo dependeu de um agir de Deus em nossas vidas. Dependeu do agir de Deus através de alguém que foi usado por Deus para trazer uma palavra de salvação para as nossas vidas. Então a palavra do Senhor aqui, ele começa nos mostrando algo muito interessante a respeito da ação salvífica dele em nossas vidas. Eu quero que você pegue sua Bíblia e fique com ela na mão para você ler comigo, para você entender. Presta bem atenção no que diz aqui no versículo 16 de Romanos 9. Diz assim: portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Isso o quê? Ele ter misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. Ele ter compaixão de quem ele quiser
ter compaixão. Interessante, parece que isso aqui é uma coisa que aponta assim, mostra e diz assim: olha, essa salvação do homem é 100% algo que depende exclusivamente de Deus. Esse homem, para ser salvo, Deus vai ter que agir para que esse homem seja salvo. Aparentemente, quando você lê isso aqui, você começa a entender dessa forma. Interessante é que, quando ele fala sobre isso, ele fala da misericórdia dele, da compaixão dele, do amor dele. Ele fala também da soberania dele na vida do homem. E se você analisar direitinho, a palavra do Senhor, ela nos fala aqui direto, sem muito arranjo, sem muito arrudeio, ela fala diretamente conosco o seguinte: quando vocês foram escolhidos por mim, como diz lá em João 15,16, que não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. Ele está dizendo assim: foi o meu operar, foi a minha misericórdia, foi a minha compaixão por vocês. Só que nós precisamos ter um cuidado muito grande, porque a misericórdia do Senhor, meus amados, é algo muito tremendo em nossas vidas, quando Ele, na verdade, nos chama para Ele, e Ele nos fala em Romanos, que eu não quero me deter lá agora, no capítulo 1 de Romanos, o Senhor nos fala sobre eu e você ter cuidado para não desprezar o conhecimento de Deus. Aqui Deus nos fala para nós termos cuidado, para nós termos, não vacilarmos o nosso pé, porque quando essa escolha de amor e misericórdia prevaleceu sobre nós, o Senhor nos deu um compromisso de analisarmos, vivermos numa introspecção total a cada dia, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. O Senhor nos fala para a gente ter uma introspecção, uma análise interna, e fazermos uma análise, analisarmos como nós estamos realmente, depois da misericórdia, da compaixão, do chamado dele, depois de tudo isso, como nós estamos agindo e reagindo com o nosso compromisso com o Senhor. Romanos capítulo 1 fala que quando eu e você, a gente se afasta, a gente dá as costas para Deus, existem algumas coisas que são terríveis. Você sabia que a idolatria não é simplesmente a idolatria porque alguém tem uma imagem. Existem muitas formas de um crente idolatrar. Existem muitas formas do crente ser um idólatra. O crente, ele é o idólatra, ele é um idólatra quando ele coloca qualquer coisa de Deus abaixo daquilo que ele está valorizando. Quer um exemplo? Tem crentes que passam o domingo todinho lavando casa, lavando o carro, limpando tudo e renegam os cultos. Dar as costas para os cultos. Tudo que ele fez, que ele limpou, que ele lavou, aquele crente, aquela pessoa que ele deu as costas para o Senhor, deixou Deus para nem último plano. Ele deixou Deus para nada. Ele não tira o tempo para o Senhor. O propósito e o foco dele é apenas nas coisas que ele tem, no trabalho que ele tem, nos objetos que ele tem. Isso é uma forma de você ser idólatra. Há outra forma também. Quantas pessoas são idólatras a um time de futebol? Quando você deixa a obra de Deus, um culto de sua igreja, para segundo plano, você está renegando, simplesmente, você está agindo como um idólatra. Preste atenção. É muito importante que você tenha esses cuidados. Porque a obra do Senhor é através de misericórdia, compaixão e amor. Mas nós também podemos abandonar, nós podemos dar as costas e a gente nem percebe que o nosso envolvimento de frieza espiritual, ele vai aumentando a cada dia. Olha um exemplo. O cara arruma a namorada, ele esquece dos cultos. Ele só tem tempo para ir para shopping, passear, estar na casa da namorada. Eu quero ser feliz, pastor. Ele faz aquela namorada, o quê? Ele faz dela um Deus, com letra minúscula.
E ele começa agora a deixar os cultos para segundo plano, propósito para segundo plano. Isso é em qualquer área, isso é em negócios também. Há pessoas que trabalham tanto. E eu acho interessante quando chega um irmão perto de mim com aquele ar de cansaço. Pastor, trabalhando muito, lutando muito. Estou até sem tempo de ir para a igreja. E ele conta isso como se ele estivesse contando uma vitória na vida dele. Irmãos, quando algo que Deus te deu começou a fazer de você um escravo ou uma escrava, já não tem bênção de Deus aí. Deus não te dá algo para te fazer um escravo ou uma escrava. A Bíblia diz assim que as bênçãos do Senhor enriquecem e não traz o quê? Dores, não traz tristeza. Quando Deus entregou o reinado a Saul, você acha que Deus tinha propósito em fazer Saul ter um reinado nas mãos dele, que o sobrecarregasse, que o fizesse trilhar propósitos para ele? Não. Deus sempre esperou de Saul um cara que começou com uma boa ideia, que começou tudo bacana. Deus deixou aquele homem ser rei de Israel, reinar sobre Israel, no propósito de Deus. Diga assim, no propósito com Deus. Quando o cara perde o propósito, ele perde a direção de Deus. E ele acha que está fazendo certo. Observa comigo, presta atenção. Começa Saul reinando bem. As coisas estão tudo indo muito bem. Saul tem Samuel como um profeta que o lidera, que dá a direção. Saul, quando perde o propósito com Deus, ele perde as conexões com Samuel. Que Samuel, ele era simplesmente nada mais nada menos do que a boca de Deus para Saul. Quando você perde o propósito, você começa perdendo a direção, o nexo das coisas. Você começa a fazer outras coisas, ou as coisas, você começa a fazer delas o seu Deus. É a namorada, é o carro, é o time de futebol, é o dinheiro que Deus está te dando, e que você pega aquele dinheiro e começa a fazer um desvio do dinheiro para usufruir, tanto que você para de ter tempo, para Deus. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, irmãos. Quando a Bíblia diz assim, que o Senhor diz: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Ele diz: isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. O Senhor está dizendo assim, há uma misericórdia sobre nós, mas que nós não podemos perder o propósito de Deus, para não perdermos essa misericórdia. Quer ver um exemplo? Eu não ia ler, mas a gente vai ter que tirar para a gente ler. Olha o que diz aqui, Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Aí vamos dar um pulo lá para baixo. Aqui você vai ler, tem muita coisa aí que Deus vai falar sobre quando o homem faz da imagem o nível de Deus acima e quer torná-lo acima de Deus. Que o homem começa a adorar a criatura, e aí eles começam em adorar a criatura. Deus, ele começa a trabalhar na vida desses homens, entregando esses homens a uma paixão desgraçada, que eles se infamam entre eles, e eles começam a fazer coisas que nós sabemos e que nós reprovamos. Versículo 28 diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, diga comigo, mas leia forte, diga assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas, o quê? Inconvenientes. Então, isso aqui se refere a alguém que conhece, tem conhecimento de Deus, mas despreza. Meus amados, olha para mim. O desprezo pelas coisas de Deus não acontece do dia para a noite. O seu nível de vida espiritual de 100% não chega a zero do dia para a noite. Às vezes vai anos.
é aquele casal que está na igreja, está buscando o Senhor, mas quando sai da igreja, em casa é um verdadeiro inferno. É aquele filho que está na igreja, que está nos cultos, mas quando sai da igreja, não respeita pai, não respeita mãe, é um verdadeiro demônio dentro de casa, me desculpa a expressão. É aquela pessoa que está nos cultos, que vai para os cultos muitas vezes, escuta a verdade, escuta as ministrações, mas ao sair daqui, ela já esquece lá fora. Ela se engana. Porque quando o Senhor diz assim, que você não seja apenas ouvinte, mas praticante, Ele está dizendo, cuide-se. Porque quando você se engana, você atrai para você um esfriamento espiritual. E esse esfriamento espiritual acontece até por uma permissão de Deus. A jovem lá no começo, solteira, orava a Deus, buscava a Deus por um homem de Deus. O jovem orava a Deus, buscava a Deus por uma mulher de Deus. Eu nunca vi tão crente como igual aqueles jovens. Que acontece isso em todas as igrejas. Quando o cara consegue, quando o cara conquista, eles começam a ter um estilo de vida que não é o estilo de Deus. E ali começa-se a ver um esfriamento espiritual. E aí aquele jovem, aquela jovem, de repente, além da natureza, as coisas naturais começarem a esfriá-los, eles começam a achar que muitas vezes cultos não faz efeito. Não vejo diferença faltar um culto, faltar outro amanhã. Daqui a pouco, aquele casal que está nos cultos, é aquele casal que orou tanto, mas de repente eles começam a ter brigas, contendas, confusões. E o primeiro lugar que eles não põem os pés chama-se igreja. Porque o diabo diz a ele, para quê? Se vocês estão em contenda, se vocês estão em briga direta, para quê? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Nisso vem um operar diabólico para destruir o casamento, para destruir a vida, para destruir a vida sentimental. Daquela pessoa que busca tanto, que procura tanto, meu Deus, faz na minha vida, me dá a resposta, Deus abençoa com alguém de Deus. Daqui a pouco, essa pessoa começa a ser ingrato, por ter conquistado as bênçãos, já não se valoriza mais as coisas de Deus. Culto não faz muito efeito. É aquela pessoa que não tinha nada na vida, mas pede a Deus, Senhor, abençoa, e Deus abençoa mesmo. E eu vou dizer aqui, abrir um parênteses para vocês aqui agora, você pode até dizer que não. Muitas pessoas dentro dessa igreja e no ministério prosperaram pela palavra profética que saiu da minha boca e da boca da minha esposa nesse altar. Tinha gente que não tinha nada, que eu não esqueço nunca de ter colocado a mão sobre ele e disse, daqui para frente você vai prosperar, você vai ser uma pessoa bem de vida, você vai ter carro bom, casa boa, você vai ser uma pessoa muito próspera. E a pessoa olhar assim, amém, amém, e Deus começou prosperando a pessoa. Ou outrora, orações que nós fazemos aqui nesse altar, Deus abre, eu profetizo prosperidade, eu profetizo essa manifestação do poder de Deus, o crescimento financeiro na vida da igreja. E tem hora que Deus fala comigo de uma forma tremenda, eu, minha esposa aqui muitas vezes, e a gente diz, olha, Deus está me mostrando aqui hoje, que Ele está derramando sobre este lugar, alguém que vai receber agora esse dom, chamado dom da contribuição. Mas pastor, todo mundo tem, calma, todo mundo tem fé? Tem ou não tem a fé? E por que o senhor fala sobre uma fé especial? E aí, de repente, o cara começa a crescer, prospera, e o que é que acontece com ele? Ele começa a sentir-se importante. Ele e ela. Já houve muitas reformas, pastor, já tenho carros bonitos, já tenho objetos de excelência. E aquela pessoa, ela começa a achar que não ter compromisso no reino, na obra de Deus, com cultos, com célula e etc, etc, é normal. É normal. Isso chama-se a dureza. Quando o Senhor diz lá em Apocalipse, olha, veio, presta atenção, olha onde tu caíste, Ele está falando, existe uma probabilidade de alguém que recebeu, que foi chamado pela misericórdia de Deus, pela compaixão de Deus, alguém que cai. Alguém que cai.
E o Senhor nos diz: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então, aquele cara que de repente pediu tanto a Deus, uma mulher de Deus, aquela mulher que pediu tanto a Deus, um homem de Deus, já não valoriza mais as coisas de Deus. A frieza espiritual acaba a sua vida espiritual, acaba o seu casamento, acaba o seu relacionamento, acaba o seu fervor, acaba o amor. Pastor, e quem é que acaba o amor? É Satanás na sua casa, no seu casamento, na sua vida. Ou você acha que é Deus que vai arrancar aquele amor que você sente pelo seu relacionamento, no seu relacionamento com seu esposo, sua esposa? Pastor, eu não sinto mais nada por ela. O que será o diabo na sua vida? Você começou dando lugar à carne, e Satanás entrou, e ele está dentro do seu lar, dentro da sua casa, porque muitas vezes aquela frieza ali é justamente aquilo que a palavra do Senhor está nos dizendo. E Deus os entregará a uma disposição mental. Então, essa irregularidade e irresponsabilidade que nós temos com o reino de Deus, irmãos, isso atrai demônios. Essa preocupação sua com negócios, com casa, com carro. É o marido o dia todinho lavando o carro e a mulher o dia todinho lavando as coisas em casa. Quando chega na hora de ir para o culto, você acha que o cara vai sentir coragem de alguma coisa? A menos que ela tenha consciência de, olha, 2 horas antes a gente para. Porque se a gente não parar, a gente não tem força. E, amados, a gente nem percebe. A gente nem percebe que são as raposinhas. As raposinhas, elas vão entrando devagarzinho. São pequenos detalhes que nós temos que ter cuidado. Quando Saul começou a querer ser sacerdote do próprio reinado dele, ele deixou de ouvir a voz do profeta. Foi quando o Senhor disse: chega, basta. Eu acredito que quando o Senhor disse para Samuel: Samuel, eu me arrependi de ter constituído Saul rei sobre Israel. E o Senhor repreende a Samuel, porque Samuel muitas vezes tentou até salvar Saul de novo, e o Senhor disse: basta! Em outras palavras, o Senhor disse: eu dei tanta chance, rapaz. Eu chamo tanto a atenção desse povo, tanta atenção desse homem, esse homem não respeita a minha palavra através de você, Samuel. Não tem tudo na Bíblia, né, irmãos? A gente está fazendo alegoria aqui. É assim na igreja. Então o cara passa o dia todo lavando o carro, lavando casa, arrumando, fazendo isso, fazendo aquilo. Aí quando chega na hora do culto, cadê força? Mas, à noite, antes de dormir, ele diz: Senhor, me abençoa na nova semana. Abençoa a minha nova semana. Abençoa meus negócios. Abençoa meu trabalho. E você nem percebe que tem uma raposinha que está entrando ali, que está roubando devagarzinho a sua força, seu vigor. Você não tem força, você não tem vigor. Olha, a pessoa tem uma algazarra, uma força no time. Eu estava vendo um vídeo hoje que me deu vontade de vomitar na hora que eu assisti aquele vídeo. De gente conhecida da gente. Parecia que tinha encontrado Deus. Eu vou morrer. Morre, miséria, morre. Por quê? Pelo quê? Pelo um time de futebol. Irmão, quando eu assisti aquilo, eu disse: eu quero ver uma pessoa dessa ter entusiasmo com as coisas de Deus desse jeito. Mas a hora do culto, o cara sacrifica. Coloca lá o Deus chamado Palmeiras, Corinthians, Central, Sport, o Diabo 4 de futebol. Eu estou falando com uma linguagem bem clara para vocês entenderem que aquilo, irmãos, sério. Eu cheguei nesse altar aqui agora à noite e o Senhor me disse: fale sobre isto, porque a minha igreja não tem percebido o quanto eles estão sendo entregues à disposição mental que eu estou deixando eles ir. Irmãos, nós estamos vivendo uma fase difícil. O povo está vivendo hoje como se Jesus ainda, fosse dar milhares de anos aqui nessa terra. Tudo está apontando, amados, para uma perseguição forte em cima da igreja. Tudo está apontando mesmo para um fechamento. Tudo. Se você vai para você escuta pessoas que não tem nada a ver com Deus falando de coisas que, cara, com um cara desse que não nem conhece Bíblia, está falando sobre é fim do tempo mesmo, é fim do mundo mesmo, é Apocalipse se cumprindo. E há uma pressão que nós precisamos ter muito cuidado. Então, meus amados, quando o Senhor diz: terei misericórdia de quem quiser ter misericórdia e compaixão,
eu quero que você entenda que essa misericórdia e essa compaixão você precisa manter. Diga ao seu vizinho: precisamos manter a misericórdia de Deus e a paixão de Deus em nossas vidas. Mas por quê, pastor? Meus amados, como Deus chama, tem muita gente que se desvia. Como Deus chama, tem muita gente que dá as costas para o Senhor e Ele deixa aí. Você viu aqui em Romanos capítulo 1, o que é que o Senhor está dizendo? Que Ele entrega você a uma disposição mental. Sabe por que eu estou falando isso? Para que você tenha os seus olhos espirituais, o quê? Abertos. Se você não tem os seus olhos espirituais abertos, a gente começa a viver nessa igreja, na nossa vida de cristão, uma vida sem compromisso com Jesus. E a gente nem percebe que nós estamos deixando as raposinhas roubarem a nossa força espiritual, o nosso entusiasmo. Amados, olha para mim. Eu tenho 21 anos. 21 anos, eu e minha esposa, 21 anos pastoreando só aqui, nesse local. No ministério, ao todo, 26 anos. Aqui, eu já vi crentes receber essa mesma palavra. E ele sair daquela porta e dizer: eu tenho que viver a minha vida também. Não é assim não. Eram pessoas que não tinham compromisso com o Senhor, na obra do Senhor. Gente que falhava com o Senhor. Gente que não tinha compromisso em dízimo, em oferta. Gente que não tinha compromisso em culto. Gente que mandava os filhos vir para a igreja e ficava em casa. Gente que ficava em casa e não trazia os filhos. Ou gente que nem vinha e nem trazia os filhos. Eu cansei. Aliás, eu não cansei. É uma maneira de falar. A gente chama a atenção: irmão, você está em casa, irmão, você está... Eu não percebo que você está falhando nos cultos. Percebo que você não tem vindo com os seus filhos. Percebo que tem hora que você vem para o culto e tem hora que você não vem. Aliás, tem hora que você manda os seus filhos, tem hora que você não vem. Tem hora que você vem, seus filhos não vêm. E eu faço mesmo introspecção. Começo analisando dentro de mim. Meu Deus, eu tenho ensinado alguma coisa errada que essas pessoas estão numa frieza dessa. Não tem não. E aí a gente começa a convocar o compromisso com as pessoas. Quantas dessas pessoas cansei de chamar atenção? Quantos casais que viveram muito bem aqui nessa igreja? Até líder de oração era. Casal, líder de oração, que fazia a obra direitinho, estava tão bonito, estavam crescendo tanto. Eu estava achando a coisa mais linda aquela família. E de repente, falha um, depois o outro falha. Dando o filho, não vem. Vai tu, eu não vou. Aí daqui a pouco, um esfriamento. Pastor, eu não vou trabalhar mais com oração, eu prefiro. Mas por quê, irmão? Pastor, é muito problema, é muita confusão lá em casa, eu e minha esposa. Digo: irmão, agora que é hora de orar. É hora de orar, é hora de afiar a espada. Não, mas não sei o quê. Hoje, a esposa daquele homem, hoje, o esposo daquela mulher que outrora foi líder de oração nessa igreja, hoje, a esposa está na mão de outro homem, e aquele homem, hoje, está na mão de outra mulher. E os filhos, pergunta bem forte para mim: e os filhos, pastor? Na mão de Satanás. Entendeu? Isso mesmo. Na mão de Satanás. Muitos de vocês sabem disso. O que é isso, pastor? O conselho do altar, muitas vezes, só serve para você sentar nesse banco e achar palavra, meu Deus, misericórdia. É isso. Você não olha que você está errado. Você não vê que eu estou pisando na bola com o Senhor. Eu preciso, Senhor, ter um compromisso com o Senhor. Isso não só. Eu tenho tantos casais aqui que brigavam o tempo todo. Teve casal que a minha esposa entrou no meio da confusão, o cara com uma mulher com uma tesoura querendo furar o marido querendo sangrar a mulher, e minha esposa no meio dos dois. Quando ela chegou me dizendo isso, eu fiquei
chocado. Como é? E que você luta, você aconselha, mas o casal quer o quê? Quer viver o evangelho do seu modo. E Deus está dizendo: eu te entrego a uma disposição mental que você nem percebe. E aí, quando Ele entrega as pessoas a uma disposição mental, veja que é o mesmo Deus que diz: eu terei misericórdia e eu terei compaixão de quem eu quiser. Irmãos, conhecer Jesus é uma oportunidade. Diga ao seu vizinho: conhecer Jesus é a maior oportunidade das nossas vidas. Mas mantenha-se nele, senão ele corta. Olha o que diz a palavra do Senhor claramente no livro de Romanos, no capítulo 1, quando o Senhor começa falando que Ele entrega a uma disposição mental, Ele está dizendo assim: para eles fazerem o que eles quiserem fazer. Olha o que é que fala. Eu gosto dessa linguagem aqui. Rapaz, a igreja, irmãos, nós estamos muitas vezes brincando com o Evangelho. Mas é uma só vez, pastor. É uma vezinha mesmo. Observa quantas vezes você soma com uma coisa e outra, e o ano vai passando, e o tempo vai passando, e você vai esfriando. E Jesus está nos dando assim um alerta para a gente se acordar para a realidade. Os nossos filhos crescem, irmãos. Diga ao seu vizinho: seu filho cresce. E amanhã vai ser difícil você botar aconselho na cabeça de uma pessoa dessa. Que os filhos crescem. E depois que pega uma opinião, e com a opinião formada de youtubers, e etc, 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 aí você vai ver que o negócio pega. A cabeça feita já era. Romanos capítulo 1, versículo 28 diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental. Olha como a pessoa se torna terrível. Ela se torna reprovável para praticar coisas inconvenientes. Injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, que é desejo maligno, malignidade, difamação, se tornam caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, meus queridos, que é arrogante, grosseiro, malcriados. Olha que coisa terrível. Veja quanta coisa ruim. Se tornam soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. E ele diz: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passivos de morte os que tais coisas praticam, não somente os que assim procedem, mas que também aprovam. Então, quando você vê aquele crentezinho todo desmantelado, e que você diz assim: não vejo nada demais, é o momento dele. É uma vezinha só. E aí ele, segundo o plano do Senhor, no domingo, porque ele foi para uma festinha, não sei de onde. No outro ele vem para a igreja. No outro é um aniversário, não sei de quem, não sei de quem, não sei de quem, da minha prima, do cachorrinho de fulano, a gente vai ter que comemorar. No outro, não, é uma viagem, porque não sei o que, não sei o que. Aí vem na outra semana. E aí você, deixa a vida espiritual me levar. Queridos, vou te falar um negócio. Quando o Senhor estava me falando sobre essa palavra ditada, eu disse: meu Deus, Ele disse: alerte o meu povo, meu filho. Porque a frieza espiritual de um povo, depois que bate, eles não só esfriam, mas eu os entrego mesmo. Nós temos que ter fervor. O Senhor diz: olha, onde você caiu, aviva, aviva. O Timóteo andava com Paulo e o cara estava todo desanimado. Reaviva esse dom, Timóteo. Tu está desanimado, cara. Imagina, irmãos, é isso que o Senhor está falando para nós nessa noite. Nós precisamos fazer uma introspecção. Vamos analisar como está a nossa vida espiritual com Deus. Estamos criando ídolos para a gente. Tem gente que sai da igreja e se desvia porque arruma um namoro lá fora. Não, hoje eu não vou, não, porque daqui a pouco, foi para o mundo. E eu tenho uma triste notícia para dar para você. Porque quando o Senhor entrega a você a uma disposição mental, Satanás entra com a estratégia dele. Porque na predestinação, na eleição, eu conheço essa doutrina. Vocês também, muita gente conhece aqui. Não sou um pastor que fico só
bater numa coisa que eu não sou. Meu time de futebol, o meu presidente, o meu partido, coisa nenhuma. Eu vou com a verdade. E você conhece predestinação e eleição. Aí tem cara que se apega, olha aqui, não depende de homem, depende de Deus. Aí ele não olha que o Senhor entrega a disposição mental àqueles que desobedecem, que andam com a vida desmantelada. Eles não olham que existem, na verdade, versículos que o Senhor diz: permaneça até o final, para você receber a coroa da vida eterna. As pessoas não. Então as pessoas querem levar de todo jeito a vida. E nós, como cristãos, nós precisamos ter uma vida mais comprometida com o Senhor. Quando o Senhor entrega você à disposição mental e você começa a viver esse flerte com Jesus, que Jesus não namora, mas o flerte não é um namoro ligeiro, ligeiro sem consequência. Os homens tentam namorar com Jesus, mas ele não namora. Jesus quer uma noiva pura, ataviada, uma noiva que todo dia esteja lutando para viver uma vida de santidade. E aí, irmãos, quando a pessoa se desvia, você já viu o espírito imundo sair de alguém que tem o espírito imundo e nunca fez uma aliança com Jesus? Não tem. O espírito imundo sai. Se sai o espírito imundo, qual é o espírito que entra? O Espírito Santo, o espírito da pureza. Então, quando a pessoa ela se converte, ela recebe Jesus, o espírito imundo sai dela. Lá em Mateus capítulo 12, você vai entender, versículo 43 ao 45, quando é que Satanás ele age. Quando Deus entrega a pessoa à disposição mental. Um crente não se desvia do dia para a noite. O crente vai se desviando aos poucos. Tem crente que leva 10, 15, 20 anos para se desviar. O cara está casado, vai. Não, ele vinha se desviando faz muitos anos. E aí aí se acaba o casamento. Tem gente que antes de receber a bênção era crente, era fervoroso, era comprometido. Só que depois que as bênçãos chegaram, elas começaram a facilitar, a viver uma vida dissoluta, a viver uma vida sem compromisso, a viver uma vida sem, sabe, irmãos, levando Deus assim, sem muita firmeza. E a pessoa não percebe que ela vai se desviando. Só que quando você vem para um lugar como esse, e tem um profeta como Samuel abrindo seus olhos, ele vai abrir os teus olhos. E eu vou te dizer uma coisa, você pode não perceber, mas eu, como profeta de Deus, vou te dizer que você está se desviando e você vai perceber agora. Como é que eu percebo, pastor? Quando esses sintomas que eu estou pregando aqui, você está vivendo ele. Quando você tem um ódio no coração de alguém que você se prendeu ali, você não quer perdoar, você não quer liberar. Quando você é aquela pessoa que diz assim: eu estou com tanto do ódio desse meu marido, e eu estou com tanto do ódio dessa minha esposa, que você não consegue liberá-los, é porque você já está se desviando faz tempo. Faz tempo que você disse: Espírito Santo, dá um tempo. E é por isso que a maioria da vida dessas pessoas vira uma desgraça. É a palavra mais maneira que eu tenho para ela. E vira mesmo, amados. A gente precisa ter muito cuidado, irmão. Salvação foi muito caro para a gente, o preço foi muito alto. Sangue derramado, dor, sofrimento. Jesus sofreu muito ali na cruz do Calvário. Para eu e você ultrajar o sangue de Jesus, começar a viver uma vida dissoluta, sabe, de frieza, de indiferença, de não levar Jesus a sério, de todo jeito. Irmãos, maridos, pais que estão aqui, vocês são sacerdotes do lar. Vocês não imaginam o compromisso que vocês têm em trazer os filhos de vocês a sentar com vocês nessa igreja, a assistir os cultos, a participar, a envolvê-los. Ah, pastor, mas ele não entende não tem problema não, é você que é besta. Você é quem acha que você é entendido. Você quer ser mais entendido do que a palavra, porque a palavra de Deus nos diz assim: ensina o menino no caminho. Só em um menino estar aqui, já é você ensinando a ele. Isso aqui cria uma egrégora, isso cria, sabe, uma frequência na sua vida, no filho, isso molda no caráter dele.
eu tenho que me apegar com Jesus. Eu tenho que viver para Jesus. Ele vai começar a conhecer, vai ter amizade por tudo quanto é canto, irmãos. Não pensa que tu vai ter teu filhinho, sempre teu bebezinho, ai, meu adolescentezinho, ai, esse menino é um amor de menino, o menino vira a cabeça, o diabo entra na vida dele. Por quê? Porque lá atrás você não foi capaz de pagar o preço que era para você pagar como pai. Exemplo. Então eu vejo que tem marido que diz, a mulher diz, tu vai, fulano, hoje? Eu não vou não. A mulher diz, eu não vou não. Eu também acho que eu não vou não. É o quê? Você não vai? Faça isso, amado. Você é sacerdote do seu lar, na sua casa. Deixa a mulher em casa e venha-se embora. Pastor, e quando é a mulher, e quando é o marido que não quer vir? Deixa ele em casa, porque tu vai prestar conta pela tua vida. O Senhor vai cobrar de você. A Bíblia diz que nós, todos nós, cada um vai dar conta da sua vida espiritual ao Senhor. Estou escutando uma mosca ali. Ela está morrendo. Está ouvindo? Estou fazendo uma comparação. A gente não tem glória a Deus e aleluia com essas mensagens, não. Sabe por quê? Abre os nossos olhos. Pastor, de domingo a mensagem é para ser mais... eu tenho mensagem assim, daquela que você gosta de sair daqui fumaçando. Essa semana é a melhor semana. Mas do que adianta jogar para você aquela mensagem que você está querendo ouvir quando Deus está querendo falar? É melhor você ouvir o que Deus está querendo falar para você. E deixa mais para frente, e você vai vibrar de alegria, sem você nem se preocupar com mensagem que mexa com você. Não é verdade? Olha o que é a estratégia de Satanás, Mateus 12, versículo 43. Quando o crente se afasta, é entregue à disposição mental e ele vai se desviando e ele nem percebe. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando o quê? Repouso. Porém não encontra. Quando você veio para Jesus, o espírito imundo foi embora. De tchau. Só que ele não desiste de você. Há uma nuvem de testemunha que vai sempre estar, na nossa cola, esperando você de novo cair naquela área, facilitar, e ele vai tentar fazer uma coisa muito ruim. E quando o crente se desvia, olha o que é que diz aqui: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. O que é que significa? Ele não desiste que você é uma casa dele. Não desiste. Só que quando ele volta e vê o Espírito Santo de você, ele... vamos embora. Aí ele vai procurar alguém. Dentro da própria igreja. Quem é que está fraco? Deixa eu ver. Aí não encontra. Peraí, deixa eu ir em outra igreja. Aí não encontra. Ele procura quem possa tragar. Porque as pessoas do mundo já estão na mão dele, já. Ele não está preocupado com quem já está na mão dele, não. Ele vai de igreja em igreja. Ele sai de casa em casa. Ele vai procurando, procura um, procura outro. Deixa eu ver. Aí não encontra. Deixa eu dar uma voltadinha lá para ver se fulano está firme de novo. Porque ele não é onisciente. Ele não sabe. Então ele volta e diz: olha, ele andou pisando na bola com o homem lá, um homem de branco. Estou vendo que ele está vulnerável. Ele está solto. Olha o que ele está fazendo. Jogando bola, mandando todo mundo para aquele lugar. Olha como é que ele está. Olha como ele está soltinho. Olha, deu até uma bicadazinha no copinho de cerveja. Ei. Aí vai para os amigos dele e diz: eu quero mais quantos, tendo voltado a encontrar a casa vazia ornamentada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos, mas ainda não é a hora. Ele só está dando uma bicadinha na cerveja. Ele só está chamando um palavrãozinho. Ele só deu uma passadinha na mão em alguém. Ainda não está na hora, não. A gente tem que... Galera, fica aí os 7 mais fortes. Deixa comigo. Eu conheço esse território. É minha casa, eu saí daqui.
Já já eu chamo vocês. Ô fulano, como é que é? E vamos para um passeio. É culto, mas vamos. Aí lá no passeio, beleza. Começa pisando na bola, um pisa outro e ele lá no meio. E aí, meu irmão? O crente fraco, ele é igualzinho uma raposa, não, um viadinho, na mira de um leão. Imagine, o leão olha, é ou não é? E aí vai, bem devagarzinho. E aí, o leão diz, eu vou atacá-lo agora. Quando eu atacar, os 7 podem vir junto, porque a gente vai fazer um estrago muito grande. E aí a Bíblia diz, então, ele vai, ele encontra a casa varrida, vazia, e o crente, aquilo que é para ele viver e praticar, ele não está mais praticando, não está nem aí para nada. A casa está varrida, ornamentada, preparada. Está tudo preparado. Aí, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Meus amados, abra seus olhos espirituais. Deus está falando comigo como pastor, com você, porque eu sou discípulo. Deus abre os olhos da sua igreja nesta noite. E não pensa você, só porque um dia você fez uma aliança com Jesus, está tudo resolvido, eu posso ir para o sangue, eu sou igualzinho àquele porco espinho. Sabe o que é que o porco espinho faz? O porco do mato, o porco do selvagem. Eu vi uma reportagem que eu fiquei assim, meu Deus. Ele é mordido, os pedaços arrancados. Ele vai num certo pé se eu não me engano, é o pé de cajar. Ele cava, e ele vai lá na raiz. Ele arranca da raiz os pedaços. E com poucos dias, o ferimento está 100%. Uma semana depois, o bicho já está normal. Tem crente que quer tratar o sangue de Cristo como aquele porco. E corre lá e dá um pouquinho de sangue aqui, passou aqui. Está feito um macumbeiro. Saravá, irmão, já estou limpo de novo. Vou voltar de novo a fazer o que eu fazia. Amados, vamos ter cuidado. Essa palavra de Deus para mim e para você é que abramos os nossos olhos. Fique de pé, por favor. Abramos os nossos olhos espirituais. O Senhor nos alerta a vivermos uma vida de compromisso com Ele. E quando Ele fala assim, Ele fala porque Ele sabe o que está acontecendo no nosso meio. A palavra de Deus nos diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino, mas aquele que faz a minha vontade. E fazer a vontade de Deus, eu vou terminar dizendo para você uma coisa, fazer a vontade de Deus sem medo de errar, uma luta grande que nós temos contínua todos os dias. Não, ontem eu passei irmãos, tem noite que eu passo a noite em oração. Terça passada para essa terça que passou agora, fez 8 dias, eu passei a noite toda, minha esposa, filho, dormiu, perguntou, acordou de noite, eu digo, eu passei a noite em claro orando, lendo Bíblia, orando, buscando azeite. E eu percebo o seguinte, que você faz uma noite, você faz um dia, no outro dia parece que não fez nada ontem. E nós precisamos entender isso, amados, que é uma luta contínua. Quando o Senhor Jesus diz assim, todos os dias, livra-me de cair em tentação. Essa é uma oração diária. Livra-me de cair em tentação. E eu tenho que ter muito cuidado, porque a maior tentação que existe na minha vida sou eu mesmo.
Porque nós caímos na tentação que nós criamos. Nós caímos na tentação que nós nos deixamos ser levados, que nós criamos, que nossos olhos engodam, que a gente sabe, cai na graça no nosso coração o desejo de fazer isso ou aquilo, a gente termina pisando na bola. Meus amados, em nome do Senhor Jesus, faça a sua oração todos os dias, dizendo: Pai, hoje ajuda-me a continuar de pé. Não me deixas cair em tentação. Ajuda-me. Irmãos, todo dia eu faço essa oração. Eu nunca me sinto aquele cara que estou... Não. E a gente vai amadurecendo, que a gente sabe que somos vulneráveis. Vivemos num corpo de pecado. Que hoje estamos de pé, e se a gente não cuidar em orar, em buscar, em estar nos cultos, irmãos, sabe por que foi que Saul perdeu o reinado? Porque ele deixou de ouvir a voz do profeta. Tenha cuidado para você não pode deixar de estar nos seus cultos, você perde de ouvir a direção de Deus, a voz profética de Deus sai do altar. E tem gente que diz: não preciso de igreja para mim, não preciso de pastores, eu não preciso estar todo dia nos cultos. Meus amados, você precisa tanto estar todos os dias. Se tivesse culto todos os dias aqui, você precisaria tanto que Deus nos deu um modelo em Atos capítulo 2, e a igreja todos os dias estava onde? No templo, reunidos, amados, porque o Senhor sabe que mundo nojento é esse mundo que nós estamos vivendo.